Nesse tempo de células, nessa transformação que nós estamos vivendo, nós teremos agora esse período de carnaval, então nós vamos dar uma parada nos estudos que estávamos fazendo de João e vamos ter 3 lições específicas sobre essa questão de eu e mais um. E hoje eu vou ministrar uma parte dessa primeira lição para que a gente possa estar antenado àquilo que Deus tem falado e movido os nossos corações, amém? E você, que faz parte desse grupo, precisa estar entendendo. E nós já sabemos que a palavra entender vem a mesmo significado da palavra obediência, que vem a mesmo significado da palavra praticar. Então, eu só entendo aquilo que obedeço e pratico. Amém? Então, hoje eu quero falar acerca de algo poderoso, que é a graça de Deus. Nós somos chamados pela graça e para a graça. Vou falar de novo. Nós fomos chamados pela graça e para a graça. Mas o que é a graça e como entender isto? E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 27 e 32. Esse vai ser o nosso texto base, mas o contexto está todo no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas 5, do 27 ao 32. Amém? Antes de nós lermos, eu queria que você entendesse uma coisa. Toda vez que você vai na Bíblia e você vê, um tempo acontecendo, um momento sendo transformado, Jesus saindo de um lugar para outro, esses textos, eles não têm a Bíblia, ela não tem uma função doutrinária. Por incrível que pareça, a Bíblia, na verdade, tem uma função pedagógica. De nós entendermos as realidades do céu para que a gente possa manifestar o reino de Deus na terra. E o reino de Deus na terra, ele não irá se manifestar, a não ser através de quem? Fala assim, de mim. Amém? Você crê nisso? Então, quando você vê algo de tempo acontecendo na Bíblia, de lugar, de mudança de realidade, entenda uma coisa. Há uma pedagogia que vai revelar uma realidade dos céus para onde? Para a terra. Então, eu não posso ler o texto tentando entender ele da terra para o céu. Eu preciso entender ele do céu. Amém? Então, eu vou sempre ter uma visão do natural para o sobrenatural? Não. Eu preciso ter a visão do sobrenatural para o natural. Estão comigo? Amém? Amém? Esse é um princípio que nós vamos aplicar nessa noite. E diz assim, ó. E depois disto. Olha como Lucas começa a escrever esse texto. E depois disto. Pega aqui no teu espírito, deixa ele ministrar teu coração nessa noite. Vai acontecer uma mudança. Vai acontecer algo. Que é do sobrenatural para o... Então vai ser estabelecido um padrão das regiões celestiais aonde? Na terra. Pegou? Então vamos lá. Saiu e viu um publicano chamado Levi, ou em alguma tradução, Mateus, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe, não necessitam de médico que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Nós estamos vendo dentro desse texto que há um momento, e depois disso, que Jesus faz um chamado, um convite a uma pessoa, que era Mateus, que era um judeu, que era publicano,
que era um publicano? Era um indivíduo que era judeu, mas que prestava serviço para Roma, e o pior, ele ainda cobrava impostos que não era dos dias de hoje, que já são difíceis. Se o de hoje já é complicado, naquele tempo era muito mais complicado. Então imagina como os judeus olhavam para Mateus, para Levi, e gostava dele, e amava ele. E era um cara assim, amado por todos. Todo mundo doido para matá-lo. Quem não tem alguém assim na vida, né? Que está na parentela, que é amigo, que é da família, e a gente, né, sabe que Deus tem uma aliança para ele, sabe que Deus tem uma aliança para ele, a gente às vezes até convida, mas ele não segue. Não é verdade? E às vezes a gente até tem vontade de pegar o cabra e apertar ele um pouquinho. Né, Dígia? Mas vamos aqui comigo. E depois disto, o que Jesus, então, Lucas está revelando acerca do que Jesus está falando? Nesse panorama contextual, quando você vai ler o livro de Lucas todo, capítulo 5, todo, vai começar lá no primeiro contexto que nós vamos analisar, está em Lucas 5:8, que ele vai dizer assim, ó, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Poxa, lá onde nós estávamos lendo, Levi era um judeu, tinha uma aliança com Deus, mas estava prestando serviço a Roma. Jesus chama ele, ele entra na sua casa e ele se assenta com os pecadores. Aqui Pedro já começa dizendo o seguinte, afasta de mim que eu sou um homem. Que momento é esse? É o momento da pesca maravilhosa. Eles estavam pescando a noite toda, Jesus chegou à beira do mar e mandou que eles voltassem e jogassem a rede novamente. E quase afundaram com o barco. Faltou rede, faltou barco para puxar tanto peixe. Agora olha que interessante. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram? E, queridos, a gente muitas vezes está preparado para o que a religião nos mostra. Muitas vezes nós estamos preparados para o que a filosofia nos mostra, até pelo que a ciência mostra, num diagnóstico, numa condição, estabelecendo uma lei. Mas nós não estamos preparados para que o sobrenatural de Deus e nos mostra. Pedro estava pronto para pescar na sabedoria dele, no barco dele, com a rede que ele tinha. Ele sabia se movimentar pela lei, pela obrigação, pelo fato de ele ter que fazer bonitinho para agradar a Deus, para Deus se agradar dele. Ou dele fazer tudo certo para ele poder almejar o seu objetivo, que era ter uma pescaria. Jesus simplesmente vai e quebra o contexto todo. Fala, joga de novo. Ah, mas eu pesquei a noite toda, joga de novo. Mas eu pesquei a noite toda, eu já sei disso, eu sei que é assim. Mas o médico falou, mas a condição dele é essa. Não, a maldição da família é essa. Não, a religião diz isso. Oh, meu Deus. Apesar de estarmos, às vezes, bonitinho na religião, nós não estamos, muitas vezes, preparados para a manifestação da graça de Deus. A graça de Deus, ela não precisa de religião para operar em nós. O amor de Deus não precisa da religião para operar em nós. O amor de Deus não precisa da ciência para operar em nós. Não precisa de circunstâncias para operar em nós. O amor de Deus é o amor de Deus. Como nós temos dificuldades de ser amados sem ter que fazer nada. De ser queridos sem ter que fazer nada. De receber sem ter que merecer. A nossa natureza
ela não tem essa habilidade. Ela desconfia. A gente desconfia até da pregação que a gente está ouvindo. É de Deus ou não é? É do homem, é da teologia, é de quem? Que até o diabo prega. Tentou pregar para Jesus. E não pregou fora da palavra, não. O diabo é um bom pregador, ele prega na palavra. Ele falou para Eva na palavra, ele tentou pregar para Jesus na palavra. Porém, Jesus falou, mas também está escrito. Porque não basta só saber a palavra, eu preciso estar dentro do princípio que a palavra foi estabelecida nos céus para a terra. E esse é o nosso grande problema muitas vezes. Nós estamos até na palavra, mas nós não estamos nos movendo no princípio do sobrenatural. Se eu não entendo, eu não acredito. Mas se você for esperar entender para acreditar, lamento informar. Você pode passar a vida toda sem experimentar algo poderoso de Deus. Então, nesse primeiro contexto, a gente vê esse quadro. Só que em seguida, no mesmo texto de Lucas 5, nós temos o segundo contexto agora, que é a cura de um leproso. No versículo 12 ao versículo 16 diz assim: E aconteceu que quando estavam numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo as mãos, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Para aqui. Se alguém chega para você hoje, você cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, conhecedor da palavra de Deus, mas quando você olha para ele, ele está cheio de... Se você tocar, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você? Ficou até com medo de responder, né? Dentro do contexto da pregação. Agora todo mundo freou, não foi? Não, faça como eu, não me deixe pecar sozinho, não. Vocês vão pecar comigo e depois se arrepender juntos. A gente não toca, por quê? Vamos ficar o quê? Acabou o Covid aí, quantas pessoas não puderam chegar e orar por pessoas que estavam com medo de ser o quê? Percebe que a realidade humana é uma, mas a realidade do céu é outra? A primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Estendendo as mãos, ele não falou primeiro. Jesus tinha autoridade para falar assim, ó, ser curado, tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Mas por que ele não falou e tocou primeiro? Porque a graça de Deus é isso, queridos. A graça, ela não precisa de uma realidade natural. Pelo contrário, ela vai quebrar uma realidade do natural para estabelecer um princípio sobrenatural. Ele toca e diz: quero ser limpo. E para não deixar o contexto aqui fora de texto, ele ainda fala assim: o leproso só era considerado limpo se ele se apresentasse na presença do sacerdote. O médico daquele tempo era o sacerdote. E só ele podia dar o atestado de pureza e de limpeza. Jesus fala para ele aqui, ó. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Jesus fez fora do padrão da religião, mas mandou cumprir a lei. Porque a graça, ela não anula a lei, ela cumpre. Vai lá, pode mostrar para ele que você está curado. Eu fico imaginando nessa hora a conversa do sacerdote com ele. Como é que você ficou limpo, meu irmão? E eu fico imaginando que aquele sacerdote nunca na vida dele deve ter visto alguém ex-leproso tão limpo quanto aquele. Porque tudo que Jesus faz é maravilhoso. Estão comigo? Agora escuta. E a sua fama, porém, se propagava ainda mais. Ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado de suas. Ele, porém, retirava-se para os desertos. E ali, olha outro padrão. Ao invés de Jesus causar, né, a palavra tão bonita para esse tempo, ao invés de Jesus causar gospelmente um movimento de avivamento, ele mandava sair e orar. Ia para o deserto, porque no deserto Deus fala ao coração. No deserto nós somos reprocessados, reprogramados pelo Espírito.
Nós somos habilitados, porque assim, ó, a batalha que você venceu hoje, ela te prepara para a batalha de amanhã. Ela não te anula a batalha de amanhã. Porque o objetivo do amor é te aperfeiçoar, é te amadurecer. E não te emburrecer ou te deixar menino. Pegou? Qual é o terceiro contexto? Fechamos o primeiro, fechamos o segundo, amém? Vamos para o terceiro? Isso tudo antes de Jesus falar, e depois disto. Versículo 17 de Lucas 5. Agora a cura do paralítico. A pesca foi maravilhosa, a cura do leproso, agora a cura do... Mas Jesus então, quando ele curou o leproso, ele foi para onde? Isso. Então vamos lá. À medida que ele estava no deserto, o povo estava procurando ele para quê? E a multidão estava buscando quem para ser curado? Por quê? Porque a fama dele... Observe. E aconteceu o quê? Num daqueles dias ele estava ensinando, e estavam ali sentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Jesus sumiu, foi ouvir o que o pai tinha para aquele tempo e voltou para ensinar o que o pai queria. Para quem? Para ninguém mais do que os doutores da lei, os religiosos. Os homens que sabiam a Torá como ninguém, que conhecia o padrão da lei, mas não conhecia a virtude do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito... A questão não é não ter a lei existe, mas eu preciso da lei baseada onde agora? No Espírito. Porque Jesus não quebrou a lei. Hebreus vai dizer o seguinte, quando há uma troca dos sacerdotes, há mudança de quê? De lei. Então Jesus falou, um novo mandamento vos dou. Você vai ver lá nas bem-aventuradas, a lei diz isso, eu porém vos digo. Então ele agora está estabelecendo um novo sacerdócio, e está estabelecendo um novo princípio. E qual é o princípio? Do reino dos céus. Para quem? Para que eu e você hoje pudéssemos viver uma realidade do céu na terra, nas nossas vidas, na sua vida, na sua casa, na sua família, onde você colocar a planta dos vossos pés. Queridos, eu não venho para a igreja para aprender do natural. Eu preciso vir para a igreja para poder cultuar e a manifestação do sobrenatural nos ensinar aquilo que é o padrão do céu. E aqui ele mostra. Ele está ensinando e a Bíblia diz assim, e a virtude, o poder, o dunamis de Deus, do Senhor estava com ele para... Cara, é muito tremendo quando você consegue entender os momentos dos textos. Porque a Bíblia explica a Bíblia, você não precisa de muita coisa muitas vezes. Ele vinha habilitando seus discípulos, chamou Pedro. Aí os discípulos estão com ele. Agora ele cura um leproso e os discípulos estão lá vendo. Aí agora ele foi ao pai, ouviu o pai, voltou e agora eles estão... Os discípulos estão ouvindo Jesus ensinar esse padrão dos céus para quem? Para os doutores da lei e os fariseus. Aí aqui a multidão está enlouquecida querendo ser o quê? Queridos, quem está enfermo precisa de médico. Sim ou não? Porque ele sofre. Porque a enfermidade mata e ele quer o quê? Viver. Ele quer vida e vida em? Pega isso no seu espírito também. Só que é fácil lidar com pessoas que são enfermas. Às vezes é amargurado, é rancoroso. Se ele tiver dor, ele é estressado. Quem fica em paz com dor? Ninguém. Então observe, a virtude, o poder de Deus estava sobre ele para curar. Se sou eu, vendo a multidão, eu saia correndo. Você é curado, você é curado, você é curado. E eu saia correndo no meio da multidão. Por quê? Porque eu sabia que eu estava pronto para quê? É meu chamado, é o meu propósito. E Jesus estava ensinando, ao invés de estar curando.
Por quê? Porque havia uma galerinha que ele precisava habilitar para completar a boa obra que ele deixou na terra. Para que o Espírito pudesse habitar nele e fazer deles testemunhas. Tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins. Pega isso no seu espírito. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde não achando por onde o puderam levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Imagina a cena, gente. Olha a importância de você ter amigos. Olha a importância de um convite. E olha a importância que você não pode aceitar o convite e o convite te aceita. A gente não está falando de uma maca que é feita de alumínio hoje, ou fibra de carbono, vinha, que você pode botar uma pessoa... Não, a gente está falando de madeira pura. Os caras pegam e sobem num telhado para descer um cara paralítico. Porque ouviu uma fama. A Bíblia que não diz que eles viram a fama, eles ouviram a fama de Jesus. E isso é interessante porque o Espírito está ali, ó, alinhado. A fama estava em Jesus, por quê? Porque Jesus estava cheio de quê? De virtude, de poder. Para quê? Então não ia dar ruim. Não vai dar ruim. Em nome de Jesus, se alguém cheio do Espírito de Deus te chamar para ter um encontro com Jesus, pode ir que não dá ruim não. Tem amigos que te levem na direção do poder de Deus, porque não dá ruim não. Pelo contrário, há um milagre te esperando. Principalmente se esses amigos forem doidos o suficiente para te levantar numa maca, subir no telhado e te descer por ele. Agora repare, isso aqui a gente olha assim, imagina o cara subir no telhado, só que tinha uma multidão, amigo, brigando para estar lá dentro. Eu não estou falando de qualquer tipo de amigo, eu estou falando de pessoas que sabem o valor de uma cura, um valor de uma transformação, um valor de arrancar uma pessoa do inferno e levar ela na presença de Jesus para que ele tenha acesso ao reino dos céus e ele viva eternamente diante da glória do Pai. Será que nós somos essas pessoas hoje? Nós que conhecemos a palavra, entregamos nossa vida para Jesus, estamos habilitados pelo Espírito Santo, será que nós estamos aqui para comer do nosso pirão? Ou para carregar os enfermos na presença de Jesus? Porque amigos que sabem o destino profético da vida fazem convites, se importam. Naquele momento, esses homens viveram a vida daquele paralítico. Naquele momento, aqueles homens tomaram a dor do paralítico, usaram de misericórdia. Ao ponto que moveram eles. E quer ver a resposta? A resposta não foi para o paralítico. Olha o que o texto diz, versículo 20. E vendo Jesus a fé deles, disse ao homem: os teus pecados te são? Por que Jesus não falou de novo agora para o cara? Vocês acham o quê? Que o cara estava descendo da escada, do telhado, e falou: não, Papai Noel que está descendo, para ver Jesus. Aqueles homens arrancaram de Jesus a cura do paralítico, através da fé deles. O que a tua fé tem arrancado na vida de alguém? Em Jesus. Na tua casa, nos teus relacionamentos. Sabe por quê, queridos? Eu vou dizer uma coisa para você. Se você quiser passar a sua vida toda aí bonitinho, lisando o banco da igreja, recebendo uma boa palavra, até pagando o dízimo e oferta, beleza, não tem problema nenhum. Agora, se você quiser arrancar pessoas do inferno,
prepara para uma guerra violenta. Esses dias atrás eu passei uma noite inteira lutando com o demônio. E eu sabia, assim, foi interessante que sabe quando você é teletransportado, igual filme. Então eu estava acordado e dentro desse ambiente, dentro do meu quarto. E eu lutava com esse demônio, eu estava no 6º andar e eu precisava cortar. Lembra que eu preguei sobre cortar a cabeça do demônio? Com o demônio a gente não brinca, a gente corta a cabeça. E foi bem antes de eu pregar isso, o demônio foi bem antes. E eu brigava, e olhava para ela e falava assim, eu tenho que arrancar a cabeça dele, pode ou não pode? Aí ela olhava para mim e falava assim, não. Falei, mas é demônio, tem que arrancar a cabeça. Ela, não. Aí depois contei o sonho para ela, não entendeu nada. Hoje nós recebemos uma ligação de Portugal, pastor Aguinaldo, para ajudar uma pessoa que está lá em Portugal. Quando nós contamos isso para ela, falei, eu moro no 6º andar. E eu estou tendo esses sonhos todos os dias. Eu nem conheço a pessoa. Perdi uma noite lutando. Não sabia nem por quem. Quando nós tivemos algumas dificuldades com o principado de maçonaria e companhia, nós tivemos problemas dentro da família. Porque ela teve um sonho, adentrou o lugar da guerra espiritual, e quando ela viu lá, ela falou, misericórdia. Quando você vai lutar por um filho, você tem que estar preparado para o teu coração ser revelado. Porque é interessante a gente falar assim, né? Que meu filho isso, que meu filho é aquilo, que meu filho é daquele jeito, mas a gente não lembra muitas vezes de que condições nós casamos, debaixo de que principado nós casamos, com que tipo de gente nós casamos, e com que tipo de gente nós tivemos filho. E que tipo de pai eu estou sendo, e que tipo de mãe eu estou sendo, para querer falar para o filho, mas o filho isso, o filho é só uma resposta daquilo que você era e fez. E a graça de Deus te alcançou. E o amor de Jesus te alcançou para mudar tudo isso. E é interessante que muitas vezes ela te alcançou através de um convite de uma pessoa, porque você estava o quê? Você estava paralítico em alguma área da tua vida. Qual área da tua vida hoje que você está paralítico, que você precisa de alguém cheio de fé, de amigos, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra da verdade, para te confrontar mesmo, para te falar a verdade, porque só a verdade pode te libertar. Vai ser falado em amor, vai ser falado com carinho, mas vai ser dito. E se você não tiver com o coração aberto para receber, você vai errar de novo, ou pior. Esses homens arrancaram de Jesus a cura do paralítico. Que em nome de Jesus o Senhor nos capacite para arrancar dele a cura da nossa família, da nossa geração, dos nossos amigos, dos nossos filhos, netos, bisnetos e todos mais quanto o Senhor nos chamar. E aqui Jesus causa de novo, por quê? Porque estabelece um outro padrão. Qual o padrão? De perdoar pecado, ao invés de você falar que é o quê? Curado. A Bíblia diz, ó, homem, os teus pecados te são perdoados. Pronto, aí os fariseus viraram de novo no cão. Eu acho que a religião tem um principado. Os caras viram assim, quando Deus estabelece um princípio, eles mudam. Aí eles perguntam, e os escribas e os fariseus? Volta. E os escribas e fariseus começaram a razoar, discutir entre eles. Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não somente Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse, estão brigando aí por causa de quê?
só essa pergunta aqui que Jesus fez, já poderia mostrar para eles o quê? Opa, há um padrão diferente aqui, ó. Porque lá, o Senhor nos falou pelos profetas, mas a Bíblia diz que Ele falará através do seu Filho. Ao Filho falando. Ao Filho estabelecendo um princípio. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Por mais que eu tenha valores, por mais que eu reconheça, né, a minha ética, a minha moral, amém. Você tem que ser homem de valor, mulher de valor, mulher de ética, mulher de moral, sim. Mas os princípios estabelecidos para o reino dos céus, eles não cabem nos nossos valores. Eles precisam ser estabelecidos e únicos nos nossos valores. Como os nossos valores. Primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E na justiça dos céus, perdoar pecado é igual a curar. Então toda pessoa que vive no pecado, ele é uma pessoa o quê? Doente, paralítica, cega, surda, coxa, e aí você vai escolhendo. O fato é que todas essas pessoas, quando passaram pela vista de Jesus, foram o quê? Curadas. Essas pessoas, quando passaram pela sombra de Pedro, foram curadas. Essas pessoas, quando ouviram o evangelho de poder, foram. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como enviarão se não há aquele que se dispõe o quê? Vai entendendo o lugar que você se enquadra no texto também? Vai entendendo o seu lugar nessa noite? E ele diz, qual é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Cara, uma pessoa que está muito tempo deitada, eu já passei 9 meses numa cama, você não levanta e anda no mesmo dia. Primeiro dia que eu levantei, meu amigo, a dor foi excomunal. E se eu não tivesse barra de ferro para eu me segurar, eu tinha caído. Depois de 9 meses acima de uma cama. Esse cara não só levantou, mas botou a cama nas costas. Por causa de amigos. Que encontraram com Jesus. Que creram em Jesus, que se moveram por compaixão e misericórdia, amém? E é interessante quando você vê na Bíblia o Filho do Homem, essa frase, ela testifica alguém que é tomado de poder de profecia para cumprir milagres na terra. Mais ou menos isso na tradução literal. Jesus estava cheio de quê? De virtude. Aí eu pergunto, Jesus responde para ele, para que vocês, Jesus respondeu na linguagem que eles entenderiam. Para que vocês saibam que o Filho do Homem, ou seja, eu sou esse profeta que a Bíblia falou de mim, que o Velho Testamento falou de mim, que Moisés falou de mim, que vocês não estão crendo. Então você observe, no primeiro momento, Jesus está buscando os seus discípulos, faz uma pesca maravilhosa, eles se espantam por serem pecadores, porque sabiam que só algo no sobrenatural, tanto. Então, o sobrenatural não se move sem a santidade, poderia dar aquele resultado, amém? E todo mundo ficou maravilhado. No segundo momento, o leproso é curado. Lepra fala das nossas debilidades de caráter, fala das nossas debilidades morais, nossas debilidades emocionais. A lepra, tsará, que é a palavra exata no hebraico, ela não fala só da ferida, da doença em si, mas fala de uma doença da alma, de amargura da alma. Esse homem, Jesus toca nele, ele é curado. E todo mundo fica o quê? Alvoroçado. Jesus some para não entrar no momento gospel do avivamento. E volta cheio de virtude, para quê? Para continuar o quê?
Mas na verdade eu não queria mostrar que ele curava, ele queria mostrar o quê? Que ele perdoa pecados. O poder da graça de Deus. E é dentro desse contexto que ele chama Levi. Você chamaria Levi? Você convidaria Levi? Alguém que fosse teu irmão na igreja, que está amando você dentro da igreja, digamos assim, você chamaria? Alguém que tinha consciência que o que ele fazia estava errado, e ele fazia pelo interesse aquilo que ele pagava menos imposto, e pagava também, mas pagava menos e ainda ficava de bem com os romanos, então ele não ia virar poste de luz queimando na cruz. Ou seja, alguém que olha para o mundo, e ele se enquadra no mundo para ele ficar de bem com quem? Com o mundo. Mas não quer ficar também ao mesmo tempo de mal com quem? Com Deus. Meu querido, ou você adora a Deus ou você não adora a Deus. E quem não está adorando a Deus está adorando a Satanás, ponto. O princípio do reino é, o que eu não faço para Deus eu estou fazendo para o diabo. E não foi Deus que deu, foi o homem que entregou por causa do pecado. É meio pesado ouvir isso, né? Mas isso é um padrão do céu. Por isso Jesus teve o cuidado de fazer, quando vocês forem orar, ore dentro dos princípios que eu vou falar para vocês. Ó. Há um Pai que está nos céus que é nosso. E que sem santificação, ninguém vai ver Ele. E Ele tem um reino que vai vir a nós. E esse reino tem vontades, princípios, fundamentos. Quando a gente acessa esses fundamentos, a gente está acessando a glória dEle. A graça dEle, o favor dEle, o amor dEle para conosco. E aí depois desse contexto todo, essa multidão toda, essa galera toda aí vendo, e o povo indo atrás de Jesus, aí ele chama o publicano. E o pior, ele vai para a casa do publicano. E o pior, ele vai comer com o publicano. E o pior, Levi leva um monte de publicano com ele. E o pior, levou pecadores também. Ele fez assim uma celeuma agora. Só levou gente boa. Que nenhum de nós aqui levaria para casa. Que a gente pensaria duas vezes se vai evangelizar ou não. Se ele é digno de Jesus ou não. Se ele merece Jesus ou não. Por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos do que nós fomos sem Jesus. Toda vez que você é impiedoso no lugar de ser misericordioso, é porque você está sendo Cristo na vida de alguém. Você quer ver uma coisa? O fato de Mateus já ser publicano, já seria um problema, amém? Aí ele recebe o convite de Jesus e fala, segue-me. Aqui é muito interessante, por quê? Porque a Bíblia diz assim, deixando tudo, ele arrumou um problema agora para ele. Porque o fato dele deixar as cobranças de impostos, o que Roma ia fazer com ele? Perseguir ele e matar ele, óbvio. O cara sabia onde as corujas dormem. Ele era o cara do dinheiro. Ia matar ele como queima de arquivo. Ele era o cara queima de arquivo. Olha quando você ouve a voz de Jesus profundamente no teu espírito. Você não mede as consequências do que ficou para trás. Porque a Bíblia diz, do teu passado eu não me lembro mais. E nem ele. Meteu o pé e foi. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu não vou conseguir andar com Jesus se eu não abrir mão de todo o meu passado. Independente o que vai me custar. Porque vai te custar alguma coisa. Vai te custar alguma coisa. Segunda coisa,
oferecer um banquete em casa. Sabe qual era o significado judaico de você sentar à mesa com alguém? A mesa, no judaísmo, até hoje, ela é considerada o lugar onde você vai ensinar as questões espirituais, e após o ensinamento das questões espirituais, você vai compartilhar o pão ali, a comida, em aliança com quem entendeu aquilo que você está fazendo, aquilo que você está ensinando, da parte de quem você está ensinando. Então, a mesa no judaísmo é igual o propiciatório em Romanos 12, que é igual o propiciatório lá no tabernáculo, é o lugar do sacrifício. Aí Jesus vem e senta com esses caras. E aqui que Jesus está falando assim, ó, o pecado deles, eu aceito. Só que na lei, o ímpio não pode sentar à mesa de quem? Do justo. Só que Jesus não era o ímpio. Jesus era a nossa justiça. E só ele podia justificar aqueles que estavam sentados à mesa com ele. Muitas vezes a gente não quer andar com o pecador, sabe por quê? Porque a gente tem medo de pecar. Não, queridos. Quem tem problema com a luz é a treva, não é a treva que tem problema, não é a luz que tem problema com a treva. São as trevas que têm problemas com a luz. Porque a treva é ausência de luz. Então, se você sabe quem você é e sabe para que você está aqui, você não tem problema em sentar com o pecador. É lógico que precisa de maturidade, sabedoria. Tem que suportar coisas, ouvir coisas. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que se manifestar. Porque onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu. Comia com os publicanos e pecadores. Jesus preferiu fazer que os pecadores buscassem a Deus do que evitar a presença dos pecadores. E aí os fariseus começam um novo rebuliço. Ele senta com o pecador, ele come com o publicano, ele é sujo. Ainda diz que perdoa pecado. Não se espante quando falar assim, ainda diz que é crente, hein? Vigia. Aí Jesus manda para eles, ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem precisa de médico é quem está o quê? Agora é interessante, se eles conheciam que Deus tem uma aliança com eles, que havia uma terra que eles conheciam toda a história de Moisés, da terra prometida, sabia que o Messias estava por vir e que este salvaria o mundo do seu pecado. Eles deveriam afastar os pecadores ou trazer os pecadores? Por isso que a religião em 4 paredes é tão bonitinho, porque aqui dentro está todo mundo ornamentado. Todo mundo cheirinho. Todo mundo certinho. E muitas vezes sentado em cima do seu pecado. E às vezes sem pecado. E com pecado. Por quê? Eu não estou pecando como a Bíblia diz, mas eu estou sentado em cima do meu orgulho de ser agora um santo. Sem ganhar ninguém para Jesus. Sem me importar com meu filho, com a minha filha, com meu casamento, e assim por diante. Sem me importar com meus amigos. Mas eu sou crente, eles não. Turma de vagabundo. Lembra que o amigo faz? Viu o poder que tem um amigo cheio de fé? Alguns amigos? Levi foi chamado, queridos, porque ele estava doente. E a cura era Jesus. Era a graça dele. E é interessante que ao mesmo tempo, Levi bota um banquete. E ao mesmo tempo ele já traz outros publicanos. E ao mesmo tempo ele ainda traz um monte de pecadores. Eu pergunto a você, isso aqui é uma consciência ou isso aqui é um mover do poder do Espírito de Deus? Que arrasta um monte de gente de uma vez só.
Isso mostra que tem corações que estão sensíveis à manifestação do poder de Deus ou não mostra? Que às vezes você vai atingir o da direita, o da esquerda vai vir junto, por quê? Porque ele está mais sensível às vezes do que aquele que recebeu. É interessante, às vezes a gente vai evangelizar uma família, ou vai conversar com um casal que está com problema, aí daqui a pouco o casal continua com problema, mas os filhos aceitam Jesus e estão sendo transformados. Aí a parentela está recebendo Jesus e eles continuam com o problema. Ou seja, o problema daquele casal foi para levar Jesus para dentro da casa deles. Mas por que não receber Jesus também? Eu fico me perguntando muitas vezes, porque assim, quando Jesus fala assim, os doentes precisam de médicos, a primeira questão é, eu preciso reconhecer o meu sintoma. A segunda questão, eu preciso entender o seguinte: eu quero ficar com isso, e o quanto isso está fazendo bem para mim, ou eu quero deixar, e o quanto deixar vai fazer bem para mim. Essa semana eu tive no meu consultório 2 experiências muito interessantes, com 2 quadros de depressão. E é terrível quando você sabe a palavra de Deus, porque você começa a sair da ciência, você começa a entrar dentro da verdade, você começa a ler, né, fazer uma análise do discurso da pessoa, você começa a fazer perguntas. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar naquele lugar. E nas 2 situações, o mesmo custo que é para ficar na depressão, é o mesmo custo que eu tenho que pagar, que é para sair da depressão. E por que às vezes eu prefiro pagar o custo de ficar depressivo, e no final da vida ter um Alzheimer, ter uma doença ainda pior e assim por diante, do que eu entender o que Jesus está falando, o que a vida está me promovendo e eu sair daquela condição. O que eu observo nesse contexto é que tem enfermidades que eu reconheço muito bem se eu tiver um papel e um médico para me dar um atestado. Você tem isso. E tem gente que gosta de botar no peito o rótulo. Se você for igual a mim, então ainda gosta de tomar uns remedinhos mais ainda. Eu era bom de tomar remédio. Qualquer coisa eu vá. A mente da ciência, toma um remédio e acabou o problema. Mas você é um corpo que habita uma alma que tem um. E se a sua doença não for, está no físico, mas ela for no seu espírito? Porque quando o aleijado teve seus pecados perdoados, o seu corpo foi curado. Pega isso no seu espírito nessa noite. Tem coisas dentro de nós que não vai ser remédio nem médico que vai curar. É a confissão. A Bíblia diz que ele confessa e deixa, prospera. Tem coisas que eu vou confessar a Deus e eu vou receber o perdão, mas quando eu confessar o outro, eu vou ser o quê? Confessai vossas culpas uns aos outros para que sejam curados. Mas o rancor, a amargura, né, o que fizeram comigo lá atrás, cara, a graça de Deus, ela vai te fazer entender 2 coisas. Primeiro, a pessoa que te feriu é tão ruim quanto você. Desculpa te falar isso. Mas nós somos tão ruins como qualquer outro pecador. Segunda coisa, que você encontrou Jesus e o outro precisa. Por isso que a graça sobre... A mesma graça que vai te curar dessa situação, vai te arrancar do reino das trevas e transportar você para o reino do Filho do seu amor, é a mesma graça que vai fazer você olhar para a pessoa e ter misericórdia da pessoa e fazer ela entrar na graça também. Aí o que fizeram comigo? Jesus levou na cruz. Ou a sua fé te permite chegar nesse nível, você lute para chegar. Porque a casa cai, irmão. O dia que Deus falou para mim, seu pai não tem condições de ser o pai que você um dia sonhou para você. Pronto, a casa caiu. Eu descobri que eu era pior do que meu pai. Porque quando você cobra algo de alguém que não tem condições de fazer, cobra de um aleijado que não tem 2 pernas que ele corra. Você no mínimo é tirano.
É ou não é? São verdades que a nossa alma não gosta de ouvir. Por quê? Porque ela é doente. Então ela precisa de quê? De médico. A segunda classe no médico aqui é bem interessante. Outra coisa que acontece muito comum no meu consultório, que também acontecia comigo, enquanto eu não me submeti e não mudei, é que médico não gosta de ser tratado. Ele tem alguma coisa que ele faz? Ele se auto-diagnostica e se auto-trata. E aí quando não dá certo, ele procura o colega. Aí chega lá, o colega fala o que ele faz, ele não obedece como o colega mandou. Ele vai fazendo do jeito dele. Ele vai burlando. Esse é o pior, porque esse é o religioso clássico. Ele conhece o evangelho, eu sei da palavra, mas não aceita a verdade da palavra. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Preguei semana passada, então depois você assiste lá a ministração no YouTube que você vai entender isso melhorzinho. Mas quando Deus pergunta para Adão, Adão, onde é que você está, Adão? Deus não perguntou a Adão o que ele fez, e nunca vai te perguntar o que ele fez. Porque senão Deus é doido. Se ele diz que não lembra do seu passado, ou ele tem Alzheimer, ou ele é doido. Porque se ele vai te cobrar o que você fez. Ele perguntou a Adão, Adão, onde é que você está? Tive medo em mim? O espírito do medo. É o que te arranca do lugar que é onde você enxerga o mundo a partir de Deus. E te coloca no lugar onde você enxerga o mundo a partir de você. O evangelho não é para você entender a partir de você, é para você entender a partir de Deus. Porque se é para entender a partir de você, você é o médico que está tentando curar você mesmo. Não, eu sou bom, não pratico, eu não roubo, eu não mato, eu não pratico nada errado, eu não preciso de Jesus. Não entendeu, filho? Até quando perguntaram a Jesus quem era bom, ele falou, bom é Deus. Até quando perguntaram quem era justo, ele falou, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nem eu, nem você. E isso é que deixa a gente mais louco. Por quê? Porque esse Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra, que desenhou toda a sua glória, e nós temos aí a contemplação da sua glória, onde quer que você olhe. Pega um cara que sou eu, no meio de um cosmos que é um pingo d'água. Que pingo? É um orvalho. Nós somos um orvalho dentro do planeta Terra. Não quero nem expandir para as galáxias. Dentro do planeta Terra nós somos um orvalho. Ele se importa comigo. Ele se importa com o meu espírito. Ele tem um plano desenhado antes da fundação do mundo para que eu e você vivêssemos. Antes que eu tivesse sido formado no ventre da minha mãe, ele já me conhecia logo, ele tinha um propósito para me trazer esse mundo. Ele já colocou dentro de nós a eternidade. Aí esse Deus apenas, aqueles que sabem da sua necessidade espiritual podem ser tratados. Que reconhece na sua humildade a grandeza dele. O poder dele, a glória dele. E é interessante que os fariseus, estavam ali os doutores da lei, não estavam entendendo que eles, apesar de serem médicos, eles precisavam de quê? Do médico dos médicos. Sabe, a igreja, apesar dela estar sendo tratada, lavada, curada e sendo limpa, adornada como uma noiva para o Senhor, que ela vai ter esse encontro, amém? Ela precisa do médico dos médicos. Por isso, quanto mais nós nos expomos ao Evangelho, nós vamos refletindo como espelho. Quem? Ele. E isso é graça. E isso vai tratar você, mas também vai tratar quem? Outro. Porque tudo aquilo que você busca em Deus, em amar a Deus, você vai trazer em amor a quem? Ao outro. E quem é o outro? Olha para o lado aí. Lembra de quem dorme na sua casa, quem come com você à mesa,
Quem joga bola contigo? Quem trabalha contigo? Quem anda no ônibus contigo? O outro. Agora, não diz se o outro é bom ou ruim, amém? Diz que ele é o quê? O outro. Estão comigo? Olha o que João vai nos ensinar, queridos. Por que nós temos capacidades? Porque nós somos chamados pela graça para manifestar a graça. No Evangelho de João, você vai começar a ler o Evangelho, ele vai discorrer, né, João, o discípulo, o apóstolo, discorrendo, ele começa a entrar em João Batista. Lá em versículo 2 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu. Se você um dia entregou sua vida para Jesus, entendeu que você era doente, entregou sua vida para Jesus, e você foi curado, tudo se fez novo na tua vida, você recebeu um poder. Diga comigo: graça, virtude. Ser filho é mais do que ter Deus como pai, é manifestar o pai aos filhos. Porque um bom filho, ele revela quem? Aí no versículo 15, João vai dizer assim, ó: João testificou dele, chamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por... Esse versículo essa semana entrou dentro de mim, que está fazendo rebuliço. Dá água aí, meu amor, por favor. Olha o que João diz. João não está falando só que eu recebi o poder de ser feito filho de Deus, porque eu creio no nome. Ou seja, como é que eu me torno filho? Através do crer. Agora, porque eu criei, há uma plenitude. Porque eu recebi uma graça que preenche, que me torna habilitado, qualificado, mesmo sem ter nenhuma qualificação. A graça que te alcançou, ela trouxe consigo tudo o que você precisava. Para dentro do teu corpo, para dentro da tua alma e para habilitar o teu. E como é que eu vejo isso? Por meio da fé. Isso não é para quem não crê, isso é para quem crê. E é interessante quando você vai entender a palavra plenitude, é pleroma, no grego, que diz: aquele que tem sido preenchido. Mas quando você vai no Novo Testamento, esse texto diz assim, ó: o corpo dos crentes que estão cheios da presença, do poder, da ação e da riqueza de Deus e de Cristo. O seu corpo, quando você recebeu Jesus, ele está cheio da presença. Na presença dele, na graça dele, você tem tudo o que você precisa: poder, riqueza, ação e graça. E a palavra graça é interessante, que é charis. Fala boa vontade, amável, bondade, favor de Deus. E a gente fala bonito, né? Favor imerecido. Não, a graça é muito mais do que isso, querido. E aqui você precisa entender o poder que a graça de Deus tem na sua vida. Se você não entende o poder da graça e não se relaciona com este poder, você ainda não entendeu quem Jesus é para você. A palavra graça também vai significar Deus exercendo sua santa influência sobre as almas, voltando-as para Cristo, guardando e fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé, despertando-as para o exercício da virtude do Espírito. Espera aí, você está dentro de mim.
ela vai fazer eu crescer na fé. Ela vai me fazer crescer na virtude e virtude é e poder é graça. Ainda diz mais. O que é devido à condição espiritual de alguém, governado pelo poder da graça divina. Esse poder que é colocado dentro de nós, não cabe a nós reger. Cabe a quem? Ao Espírito. Porque o reino é de quem? De Deus. Todos que receberam, como creram, receberam o poder de serem feitos filhos. Mas quem são os filhos? Aqueles que amam. E quem são os que amam? Os que guardam e cumprem os meus mandamentos. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, se é que o Espírito Santo habita neles. Então, se eu não sou guiado pelo Espírito, deixa eu dizer uma verdade para você, você não tem o Espírito Santo de Deus. Agora, se eu tenho, irmão, negar a mim todo dia, tomar a cruz e seguir com Ele. Ah, mas estão dizendo isso, estão falando aquilo. E aqui dentro? O que Ele está manifestando aqui dentro? Se você fizer uma pequena reflexão na tua vida, você vai olhar para trás e vai olhar assim, quantas coisas eram para ter dado errado e não deram. Você vai olhar para a sua vida e vai dizer assim, teve épocas que eu achei que o buraco ainda era pouco, que eu ia descer o buraco todo e no final ainda achar outro, e ele lá de dentro do buraco chamou-te pelo teu nome. Arrumou uns amigos muito doidos. Arrumou umas pastoras chique. Né, Eugênia? A Eugênia no testemunho dela é engraçado. As pastoras chique. Arrumou uns cabras assim meio doido. E te anunciaram uma palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, que te habilita para viver algo poderoso. Que o seu olho não viu, não subiu o seu coração, e o seu ouvido não ouviu, mas está preparado para todos aqueles que o amam. John Bevere, ele fala coisa muito interessante. Ele fala assim, o poder não reconhecido na graça. E é interessante, ele fez uma pesquisa em 2009 dos Estados Unidos, nas igrejas. E perguntou a todos da igreja que são frequentadores da igreja, salvos, né, pessoas religiosas bonitinhas. Perguntaram, o que é graça? 98% disse, salvação. E é verdade. Mas além disso, o que a graça fez na tua vida? Todo mundo continua respondendo, salvação. Ou seja, eu estou aqui para ser salvo, ponto. Não vou salvar ninguém. O amor de Deus. O amor de Deus cabe pelo menos 3. Deus, você e o próximo. Porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa campanha que estão levantando eu e mais um, vai ser um grande desafio para a sua vida. Mas eu quero decretar que desde já você vai conseguir fazer 1, 2, 3, 4 e quantos forem o Senhor te trouxer. Sabe por quê? Porque a graça é um dom. E como nós acabamos de aprender agora, nós vamos expandir esse entendimento um pouco mais. A salvação é um dom da graça. O perdão é um dom da graça. A cura é um dom da graça. A provisão é um dom da graça. Receber a natureza de Deus é um dom da graça. Revestimento de poder é um dom da graça. Todas essas coisas são manifestações do seu favor sobre nossas vidas, cada uma delas imerecidas. A gente não merece. Não dá nem para julgar o outro. Só dá para a gente ter compaixão e misericórdia. Mas acima de tudo, nós precisamos, com relação à graça, o revestimento de poder. A graça nos dá a capacidade de ir além da nossa capacidade natural. Não me venha, em nome de Jesus, falar assim, eu não sei.
antes, se o Espírito te disser isso. Assim como eu, muitos aqui vão ser desafiados nesse tempo. Não tínhamos a capacidade de nos libertar do inferno, a graça nos libertou. Não deveríamos viver em liberdade, mas a graça nos capacita para sermos livres. Não podíamos mudar a nossa natureza, a graça nos mudou. Não temos capacidade de viver a vida santa, mas a graça nos capacita. Não é de admirar que achamemos de tão maravilhosa graça. O que chegou na casa de Mateus? A graça. De Zaqueu, desce Zaqueu, que hoje me convém aonde? Pousar, outro chamado. Natanael, você estava lá debaixo da figueira, eu estava te vendo. Vejo que tu és profeta. Precisamos ser intencionais nesse tempo. Eu preciso me confrontar que a graça é muito mais do que a salvação. Mas é poder de Deus para me capacitar para toda obra que o Senhor tem para fazer, segundo o meu chamado e meu propósito. Eu tenho plena convicção, queridos, que eu estou aqui hoje por causa da graça. E talvez, se você fosse parar para me analisar antes, eu seria o mais improvável dos homens de ser chamado por Deus para o ministério. Quem sabe a minha história de perto sabe disso. Sim ou não? Se vocês me conhecem assim um pouco mais, vocês me seguiriam lá atrás? Só se fosse para jogar na seleção do capeta, né? Pois é. É assim que Deus faz, dos mais improváveis. Porque o padrão não tem a ver com a minha improbabilidade, tem a ver com o padrão de quem? De Deus. Tem a ver com quanto o seu coração vai estar disponível. Por isso que às vezes homens muito loucos se aquebrantam tão profundamente diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele perde a razão, ele fala assim, eu que não servia para nada, ele me aceitou, agora eu sirvo para tudo. E ele crê nisso. Agora tem gente que está se achando tão cheio da graça que está na desgraça. Na desgraça do orgulho, da vaidade, da religiosidade, tentando estabelecer um padrão de Deus para Deus tratar na vida dele como ele quer se relacionar com Deus. Em nome de Jesus. Faz isso não. Deus te ama e é pelo que você é, não é pelo que você faz. Eu acho interessante que a gente vai buscar sobre a graça para a gente encerrar. Moisés achou graça diante de Deus. Você vai no livro de Êxodo 33, eu vou ler rapidinho, só para a gente contextualizar. Versículo 12, diz assim, Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém, não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Cara, o povo estava esculhambando com Moisés. O povo fez um bezerro de ouro. Deus falou assim, Moisés, desce que eu vou matar todo mundo. Moisés falou, não. Se eu achei graça aos teus olhos. Olha o que ele fala. Faça-me conhecer os teus caminhos. Porque essa nação brasileira é o teu povo. Que a nação de Itabuna é o teu povo. Porque a minha família é o teu povo. Porque os meus amigos são o teu povo. Está faltando Moisés nessa geração, gente. Nós somos os Moisés dessa geração. Josué lhe diz, Atos 7:10, e livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, e o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. A graça, ela traz autoridade. Para quem tem um coração rendido a quem? O Senhor.
tem uma coisa poderosa quando você lê segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, quando Paulo está na briga com Deus, para reconhecer o que era sua carne, seu espinho. E ele disse assim, e disse-me, a minha graça te basta. Porque o meu poder, o meu, se aperfeiçoa na sua. Quando você fala assim, não posso, está dizendo assim, agora você entendeu. Quando você fala assim, não consigo, Deus está falando assim, você entendeu. Quando você vê a situação assim, é impossível, aí Deus está falando, você entendeu, porque agora você vai entrar no meu poder. O que eu aprendo aqui? Deus não entra enquanto eu estiver no lugar dele. Enquanto o diagnóstico médico, então, enquanto a minha cabeça, enquanto o conhecimento, a minha teologia, o meu padrão, o meu achismo, a minha vontade estiver no lugar de Deus, Deus não entra, mas na hora que eu me submeto. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habilite o poder de Deus. Entenda que eu vou falar que não é espírito de autocomiseração, mas eu preciso amar as minhas fraquezas. Como é que eu faço isso? Depositando ela na cruz, falando assim, Senhor, eu não sei, mas eu confio no Senhor. E se o Senhor confia em mim, o Senhor vai fazer. Você pode até saber muito bem. Tem coisas na Bíblia que são muito doidas. Eu tenho uma habilidade muito grande de falar, de pregar, e às vezes de vários assuntos. Você mandar dar uma aula na minha área, você mandou dar uma aula, eu pego aqui e dou uma aula assim. Eu não tenho que me preparar para dar aula. Apesar de me preparar, mas você chega para mim, tem que pregar agora. Beleza, acabou. Eu abro ali e prego. Eu estou sempre com texto, sempre com alguma coisa em Deus, e se você me der o texto, eu contextualizo. Isso é um dom. E eu posso pregar e você gostar muito do dom, e eu não te ensinar nada do Espírito, e ensinar da minha mente. Por quê? Porque a palavra é de Deus. Só quem pode ensinar a palavra de Deus e convencer sobre o efeito dela é o Espírito de Deus. Então eu não tenho que gostar da palavra, eu tenho que entender a palavra. Então até para eu pregar a palavra, o Senhor me ensina a ensinar a tua palavra, da forma que o Senhor quer ensinar a sua palavra. Que Ele me dá atributos? Me deu. Eu tenho que honrar os dons? Tenho, eu tenho que multiplicar meus dons. Mas eu tenho que estar o tempo todo nele. Porque nele, por meio dele, para ele, é que são todas as coisas. Cara, se você não confiar nele, nas suas fraquezas, para você fazer o que ele quer fazer no seu poder, você não serve. Vou falar de novo. Se você não confiar nele, se a tua fé não é suficiente para Deus fazer nas suas fraquezas o que ele quer fazer no poder dele, você não serve. Isso é muito doido. Pedro estava preparado para fazer no dele, mas quando ele viu, ele se assombrou. E sabe o que Deus vai fazer quando você entender? Você vai se assombrar também. E tomara que você queira se assombrar logo. Amém, queridos? Pega isso no seu espírito, em nome de Jesus. Há uma virtude na graça de Deus que se fortalece exatamente, aperfeiçoa na nossa. A graça é mais do que habilitação, é mais do que favor. A graça é o poder que se move na minha fraqueza. Atos 4:33, assim, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Não dá para testemunhar de nós. Só dá para falar de quem? Dele. E eu encerro
quando Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas nessa noite, pelo conhecimento de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Visto com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós e nós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a nossa fé, a virtude, a virtude a ciência, e a ciência a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em nós houver e abundarem estas coisas, não nos deixará ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é a arma da multiplicação. Você vai convidar um amigo por quê? Porque você se enche de compaixão dele. Você sabe que na vida dele tem cegueira, tem surdez, tem paralisias. Que ele está condenado ao inferno e ele não sabe, alguém precisa mostrar para ele através da cruz. Você vai pregar para ele não porque você é eloquente, mas porque em você habita uma fraqueza, na qual o poder de Deus vai habitar. Você não vai falar para ele para que você convença ele, porque é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do... Você vai ser apenas um filho do homem nesse tempo. Um profeta de Deus, para trazer uma realidade dos céus, que ainda continua sendo pregada, falada, ministrada, àqueles que tiverem um coração disponíveis a ouvir e receber. Pode ser Levi, pode ser Zaqueu, pode ser Paulo. Eu não sei quem vai estar na sua frente. Eu sei que a graça de Jesus te alcançou. E esta graça está te chamando para que pela graça você seja uma voz profética nessa cidade, nessa nação e por que não os confins da terra. Que você seja cheio do Espírito. Que o Espírito traga você sobre você autoridade. E na palavra simples, o céu se rasgue, o Espírito se mova e você atinja o alvo que Jesus quer para aquela vida. Não tem a ver com nós, mas é através de nós. Não é por causa de nós, mas é por causa dele, mas é pelo meio de nós. E quando ele começar a se mover de uma forma sobrenatural neste lugar, quando não couber mais nessas quatro paredes, a gente vai estar ali fora, e quando não couber ali fora, a gente vai ter algum lugar, mas para que todos saibam e conheçam o amor de Jesus, e que ele tem uma nova vida, e uma vida abundante, para cada um de nós, e para aqueles que estão cativos, oprimidos, encarcerados, seja como for aí fora, você é a cura, você é o médico. Vai ser fácil? Não. As armas que ele te dá, ó. Paciência, coisa boa. Cadê? Perdão. Pedro. A arma é essa, pelas quais dando grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas ficasse participando da natureza divina, havendo escapado da corrupção, e vós também, pondo nisso a mesma diligência, seja intencional nos seus relacionamentos. Perca tempo não. Perca tempo não. Acrescenta na sua fé virtude, poder. Não tem uma fé de bolodório, de crentez. Tem uma fé de ação. Uma fé de um testemunho que cumpre a palavra e ela se cumpre em você. Amém? Tenha junto à sua fé a virtude, a ciência. E junto à ciência, tempera, equilíbrio. E para equilíbrio, paciência. E para paciência, misericórdia, piedade.
piedade. E para a piedade, irmão, o amor fraternal. E ainda para o amor fraternal, a caridade. Deus olha para mim e para você assim e fala: se você bem soubesse o que eu tenho que fazer com a tua vida, tu não estava olhando no retrovisor, você só estaria olhando para frente. Eu não sei qual a sua condição hoje, nem me importa. Porque a nossa condição não determina o que Deus vai fazer. O que determina o que Deus vai fazer é o nosso coração. E se o seu coração for rendido a Ele, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos encha do seu Espírito, para que abunde em nós todas essas coisas e o conhecimento do Senhor seja levado às pessoas. Que a nossa casa seja conhecida uma casa onde Deus habita. Que os nossos filhos sejam conhecidos, filhos criados para o Senhor. Que o nosso casamento seja para o louvor e glória do nome do Senhor. Que o nosso trabalho seja para honrar o nome do Deus que a gente adora. Como Paulo diz: em tudo que façais, façais como para o Senhor teu Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar nessa noite. Quando eu estava fazendo essa ministração hoje, o Espírito me lembrou de alguns conflitos que eu tinha, sobre o caráter de pessoas e o meu, sobre ter misericórdia e não ter, sobre a ciência e a fé, sobre aonde estavam as minhas habilidades, como é que eu tinha que submetê-las a Deus, ou eu tenho que orar e são coisas que já dá para fazer. E eu sei que nessa noite tem pessoas aqui nessa noite que também tem esses conflitos da sua fraqueza e do poder de Deus. Porque por maior que seja a nossa capacidade, o maior que seja a nossa fraqueza, todas as duas para Deus é a mesma coisa. Porque não depende da nossa capacidade ou incapacidade, depende da virtude dele em nós. E quando você lê Lucas 5:2, o final dele diz assim: eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Hoje, nessa noite, tem cura neste lugar. Pela graça eu fui justificado, e pela graça sou chamado ao arrependimento. Para viver pela graça. Para levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Para viver com Cristo. Então, se você tem as suas guerras como eu tinha, graças a Deus elas estão se tornando menores, mas está mudando, né? A gente vai tornando de uma, entrando em outras. Mas hoje Deus te chama para te habilitar de volta, para te curar. Não dê desculpa para Deus, Deus não precisa de desculpas. Toda vez que você dá uma desculpa para Deus, na verdade você está mentindo para Ele. Porque Ele conhece a sua condição mais do que você. Ele sabe da sua situação mais do que você. E Deus não tem problema com isso. Sabe por quê? Porque quem vai te mudar é Ele. Quem vai te mudar é Ele. Então, o meu jeito, meus diagnósticos, minhas coisas, se isso tem paralisado você diante do amor de Deus, você hoje é uma pessoa que precisa de um arrependimento, de uma cura. Outro grupo que eu entendo que precisa, que o Espírito me incomodou, é o grupo religioso.
que está dentro da igreja, mas está infrutífero. Até uma boa pessoa, vem ao culto, ao dízimo, da oferta, mas não frutifica. E nós vimos que a graça, ela tem um objetivo de frutificar. E hoje Deus quer curar a sua paralisia. Hoje Deus quer curar a sua esterilidade. Então, se você também está nessa condição, hoje é um dia de você mudar. Hoje é um dia de você ser curado. O Senhor te convida ao arrependimento nessa noite. O outro grupo que eu sei é aquele que está brigando com ele mesmo. Mas eu, Senhor, mas logo eu. Mas eu, Senhor, eu que sou da família, assim, os grupos de Gideon. E está fazendo prova com Deus, e bota novelo para lá, bota novelo para cá, faz cachecol, faz tudo e nada de responder a Deus, e está lavando o trigo no lagar, ao invés de estar usando o lagar para fazer vinho, para trazer novidade de vida. Então, você está sendo chamado nessa noite ao arrependimento. A sua condição não determina o chamado de Deus. E por último, eu acho que é o último, você que ouve a palavra de Deus, mas você ainda não teve um encontro genuíno com Jesus e precisa entregar a sua vida para Jesus, que foi exposto para essa palavra e quer receber essa graça na tua vida, para a sua vida ser transformada. Você também hoje é convidado ao arrependimento. Arrependimento, queridos, não é um choro, não é um quebrantamento, até traz isso, mas arrependimento é mudança de atitude na vida. É sua mente sendo transformada para você andar agora no padrão dos céus e não mais nos seus padrões ou desse mundo. É você andar no governo dos céus e não mais no governo deste mundo. Eu vim chamar os justos. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E se você se enquadra em algum outro que eu não falei aqui e hoje quer se arrepender diante de Jesus por a sua condição, estado que você está ou qualquer outra coisa íntima com o Senhor, aproveite e venha para cá. Porque hoje é noite de cura e de libertação. Hoje é noite de transformação, de frutificação. A esterilidade vai ter que acabar neste lugar. Há multiplicações para este lugar. Há frutos para este lugar. Há frutos para a sua vida. Há poder de Deus, a virtude de Deus para você. Há dons para a tua vida, há dons de cura, há dons de sabedoria, há dons de manifestação de poder, há dons de línguas, há dons de interpretação de línguas. Deus deu dons aos homens para manifestar a sua presença na terra. Nós somos aqueles que precisamos estar habilitados e servindo ao Senhor nos dons e multiplicando os dons e fazendo os dons multiplicarem nessa terra. Pai, nós declaramos nessa noite, Senhor, a cura neste lugar. Toda a esterilidade deste lugar, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que nesta noite, Senhor, nós sejamos justificados, não pelas nossas obras ou não obras, mas pelo nosso arrependimento diante do Senhor e dos homens. Que as nossas vidas sejam ministradas agora, Pai, pela graça. Que a plenitude, a graça sobre graça, venha nos alcançar nessa hora. Que nós venhamos ser cheios, tomados, habilitados pela graça. Que nós venhamos ser curados, ministrados, ungidos, habilitados, Senhor, manifestos pela Tua graça nessa hora, Pai. Nós chamamos ao Espírito, nós chamamos a Tua plenitude, Pai. Que haja agora, Senhor, um preencher da nossa alma, um preencher, Senhor, do nosso corpo, um preencher das nossas emoções, um preencher do nosso espírito, Pai. Que haja uma expansão do Teu reino dentro de nós, da Tua presença dentro de nós, da manifestação, Senhor, da Tua presença dentro de nós. Que as nossas convicções mudem, que a nossa mente seja transformada,
que nós sejamos tomados nessa noite por uma verdade habilitada dos céus para nossas vidas, através da graça. Não há problema nenhum, Senhor. Não há problema nenhum em pedir, Pai. Nós somos teus filhos, nós recebemos poder de Deus. Nós recebemos poder. Então que nessa noite, Senhor, em humildade, em virtude, em amor ao Senhor, em obediência a Ti, que o Senhor habilite os poderes que o Senhor tem determinado em cada um de nós. Em cada um de nós. Eu te convido agora a orar, a chamar para a tua vida. Senhor, habilita em mim. Eu sou teu filho, eu recebi Jesus, então eu quero a manifestação, eu quero o teu poder, eu quero ser ungido pela graça, pela plenitude da graça, pelo favor da graça nessa noite. Eu quero ir além, Senhor, do teu favor. Eu quero manifestar a graça. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração. Chama ele, eu encontro meu lugar. Deixa ele te batizar com a graça. Deixa ele te imergir na realidade da graça, na realidade do poder. Que haja cura, Senhor. Que haja cura, Pai, no físico. Que haja cura, Senhor, no físico, na mente, Pai. Que haja cura no físico, Senhor. Que haja cura no físico, em nome de Jesus. Que essa coluna agora seja alinhada no poder da graça. No poder da graça. No poder da graça. Em nome de Jesus. Que a mente, Senhor, e o físico, que esse sistema imunológico agora seja tomado pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor. Em nome de Jesus. Nós profetizamos graça, virtude dos céus. Que venha, Senhor, que venha dos céus essa noite. Um batismo, uma realidade, uma manifestação de poder. Uma manifestação, Senhor, do sobrenatural de Deus. Chega de uma igreja religiosa. Chega, Senhor, de uma igreja de amiguinhos. Chega de uma igreja, Senhor, de pessoas bonitinhas e cheirosas. Que a gente torne uma igreja que incomode o inferno. Que incomode o inferno. Que o inferno tema e trema. Em nome de Jesus. Que todo espírito de pequenez, toda história seja transformada pela graça. É a graça que tira, Senhor, cuidadores de ovelhas e fazem reis das terras. Em nome de Jesus. Vamos pedir a Ele. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar. Mais uma vez, leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Leva, Senhor, tua igreja a um novo nível nessa cidade. Nós oramos pela igreja de Itabuna, pela igreja da Bahia, pela igreja do Brasil, pela igreja das nações da terra, Senhor. Que o Senhor nos leve ao lugar de autoridade dos filhos de Deus. Que o Senhor nos leve, Senhor, ao lugar de poder e manifestação de graça, para que o teu nome seja conhecido e glorificado em tudo, em nome de Jesus.
Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo mais do que o ouro. Eu te amo mais do que a prata. Eu te amo mais do que o ouro. Eu te amo mais do que o ouro. Eu te amo mais do que a prata. Eu te amo mais do que o ouro. Vem.